qual vai ser o futuro da confeitaria agora em 2026. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre previsões e tendências para esse ano de 2026 no empreendedorismo em geral. E agora a gente vai nichar um pouquinho e trazer para minha área de profissão, que é a confeitaria em si, e eu vou falar para vocês um pouco sobre o que vai dar certo e coisas que a gente precisa aprimorar para não ficar para trás nesse ano de 2026. E só um adendo que hoje é um dia que tá muito quente, então o ventilador tá aqui. Então se vocês ouvirem um barulhinho ou o meu cabelo ficar voando por aí, é porque hoje é dia de necessidade, porque o calor tá extremo. Até prendi ele aqui pra ver se a gente consegue ter um alívio melhor de tudo isso, mas vamos continuar porque a gente tem muito conteúdo pela frente. A grande questão é que 2026 ele é um ano que vai ser muito pautado, em algumas partes vão ser bem específicas, e a confeitaria não está diferente. Ela é um ramo do empreendedorismo que está crescendo, que está muito em alta realmente, e a gente consegue perceber que a confeitaria, a panificação está se tornando um item de luxo e cada vez mais valorizado. Então as pessoas que estiverem inseridas nesse conteúdo, nessa narrativa, vão conseguir sair na frente, e outras que não acompanharem o movimento, infelizmente vão acabar ficando para trás. Então teve uma coisa interessante que eu falei no vídeo anterior, que foi sobre a valorização do serviço local e do artesanal. E nós temos um tesouro nas mãos, que é justamente a nossa confeitaria, a nossa doceria ser algo totalmente artesanal. A gente tem grandes fábricas, grandes nomes, mas a maioria da confeitaria em si brasileira é feita dentro de casa, é feita de pequenos empreendedores. Então a gente tem essa carta na manga, a gente tem realmente esse ouro na mão, que é o artesanal feito em casa. E a gente consegue perceber que essa valorização está vindo muito, tanto da elite quanto de outras partes da nossa sociedade. Então isso é muito bom de ser explorado e é muito bom da gente valorizar isso que a gente tem nas nossas mãos. Então a gente viu um boom muito escalonável ano passado de vídeos de vlog, vídeos de rotina de produção, vídeo das pessoas mostrando como é a produção delas no dia a dia em si, dentro de casa, mostrando como é que elas enviam pelo delivery, realmente rotina de produção e rotina de atendimento na confeitaria delas. E a gente vai conseguir ver isso se consolidar e ficando cada vez mais profissional nesse ano de 2026. Então a gente vai querer muito ver o que você está fazendo dentro de casa, como que você escolhe tal ingrediente para o seu produto, como é que ele é produzido, como ele é embalado, como ele é transportado. Então são detalhes que a gente gosta de ver, e quando a gente fica vendo toda hora isso acontecer, a gente fica com curiosidade e vontade de conseguir consumir aquele produto. A gente tem diversas empresas que já fazem isso, a gente consegue ver muitas empresas consolidadas, muitas empresas que apostam nesse vídeo de rotina de produção e acabam atraindo cada vez mais e mais pessoas, tendo filas, tendo pedidos a milhão, e a gente consegue perceber o quanto isso é poderoso nas mãos de quem realmente faz isso com estratégias. Porque muitas das vezes a gente acaba pecando por conta de mostrar uma rotina de produção dentro de casa e as coisas estarem desarrumadas, terem uma falta de higiene. Então a gente precisa ser realmente estratégico naquilo que a gente está mostrando. A gente precisa mostrar a realidade, como que é feito, mas as pessoas querem ter vontade de consumir aquilo. Então se elas verem algo fora do lugar, aquilo vai acabar trazendo um ponto contra para essas pessoas. Então eu aposto muito nesse tipo de criação de conteúdo, que é um tipo de conteúdo mais caseiro mesmo, para trazer você para dentro da minha cozinha, para dentro da minha produção e fazer com que isso escalone, sabe? Então você vem produzir comigo cookies, brigadeiros, encomendas, vamos produzir uma encomenda de casamento, e aí você vai mostrando todos os processos até o resultado final. Porque a gente viveu uma parte na confeitaria que era somente mostrar fotos na sua cara, produto pronto, encomenda que saiu hoje, bolo confeitado, doce, sobremesa, mas a gente não mostrava realmente bastidor, montando, vendo como é que é produzido, e hoje em dia as pessoas querem saber disso. Não somente do produto pronto em si, como você vai me entregar, mas como é que ele foi produzido. E isso é um conteúdo de alto valor que a gente tem nas nossas mãos. E é realmente um tipo de conteúdo onde a gente não vai perder, porque enquanto a gente estiver produzindo a nossa encomenda, a gente pode colocar o celular ali no tripé, gravando o que a gente está fazendo, e a gente vai estar fazendo o que a gente faz diariamente, todos os dias, mas gravando, criando conteúdo e fazendo as pessoas terem desejo depois. Isso é uma aposta muito importante para esse ano. A segunda aposta, que foi algo que eu estou analisando já fazem 2 anos, e esse ano eu realmente bati o martelo. Na verdade, no Natal, esse Natal agora de 2025, foi onde eu consegui
realmente perceber que isso faz sentido, que é a falta de atenção dos clientes e como a gente pode participar disso e ser um ajudador. Hoje em dia, pelo excesso de informação, pelo excesso de dopamina, a gente está vendo o comportamento do consumidor ter uma mudança drástica. Como assim? Antigamente, as pessoas deixavam tudo para fazer em cima da hora, porque às vezes é o comportamento brasileiro, é a cultura em si, mas hoje em dia as pessoas encomendam em cima da hora simplesmente porque elas esqueceram que tinham uma data comemorativa. Às vezes a gente é tão bombardeado de informações, de dopamina, de rolar a tela, que o nosso cérebro fica até com falta de memória. Eu não sei se você percebeu, mas em alguns momentos a gente fica com a nossa memória péssima por conta de excesso de tela. E isso já é comprovado por estudos científicos. E a gente consegue perceber isso no comportamento do nosso cliente. Muitas das vezes ele não comprou porque eu vou deixar lá para o último dia, para a última hora para poder encomendar. Não, às vezes ele somente esqueceu que o Natal já era na outra semana, que o Dia das Mães já era amanhã. E o que a gente entra? Qual é o nosso papel em cima disso? A gente não pode mais ficar no papel de ser um reclamão e de ficar exigindo do cliente que ele tem que ser responsável, que ele tem que lembrar das coisas. Hoje em dia o nosso comportamento como confeiteiras, como empresárias do ramo de alimentício vai ser: você tem o papel de lembrar o teu cliente que a data comemorativa chegou. Tem uma coisa que eu venho aprendendo durante esses 5 anos de empreendedorismo, é que empreender é uma resolução de problemas. A pessoa tem um problema e você tem a solução. Então vocês precisam estar alinhados. A pessoa está desesperada atrás de uma sobremesa, atrás de um presente, porque ela simplesmente esqueceu. Isso já é um comportamento humano, a gente consegue perceber que isso já está afetando a psique das pessoas. Ela está desesperada procurando alguma coisa e você é a pessoa que vai sanar, que vai solucionar esse problema. Eu não vejo isso como algo assim, ele deve ter mais responsabilidade, não é o meu trabalho fazer isso, né? Não é o meu trabalho ter que lembrar as pessoas toda hora. Ok, mas se você quer ter uma clientela que vai te agradecer depois por ter salvado a data comemorativa dela e conseguir depois ter uma lucratividade muito maior, isso já vai de você. Mas se você não quiser, também é um direito seu. Você pode muito bem somente trabalhar com agenda de encomendas, somente produzindo o que foi encomendado, não deixar nada pronta entrega, mas a gente consegue perceber esse comportamento aumentando cada vez mais. E se você estiver alinhado com isso, com logística, com organização, você vai conseguir atingir um público que vai te agradecer no final das contas. Então, o que é que esse tipo de cliente busca quando ele está desesperado atrás de alguma coisa? Você tem um produto à pronta entrega que vai sanar o problema dele, que é o esquecimento. Você tem um produto pronto, rápido e fácil de transportar. Se você conseguir oferecer sistemas de entregas, também vai ser muito vantajoso, porque às vezes a pessoa não pode sair do trabalho ou não pode sair de casa porque já está trabalhando ali, produzindo as coisas. E se você tiver um sistema de entrega que possa pegar o pedido dela e levar até ela, né, com essa comodidade, com uma entrega rápida e, enfim, acessível, você vai também estar ganhando pontos e conquistando clientes. E uma outra coisa, cliente de última hora não questiona preço, ele já está desesperado e você tem para oferecer. Então ele não vai questionar o preço do seu presente, do seu produto, e ele não vai questionar a taxa de entrega, tá? Se você falar, eu só tenho uma coisa aqui disponível e você vai ter que buscar, ele vai dar um jeito de ir buscar. E ele não vai questionar preço, ele não vai questionar distância, ele não vai questionar entrega, porque ele precisa do que você tem para oferecer. Então eu vejo muitas pessoas que têm um produto, né, disponível durante os meses de lançamento de cardápio e quando chega na pronta entrega esse produto duplica ou ele triplica de valor porque tá ali de última hora e as pessoas nem se importam, elas vão lá e compram aquele produto porque é a necessidade delas e é o que ela precisa. Então isso é uma dica que eu dou pra vocês, é realmente uma dica de amiga confeiteira que eu tenho percebido durante esses 2 anos aqui, que tem dado muito certo. Já fazem 2 anos aqui na minha confeitaria que eu tenho meu cardápio de encomendas sazonais abertos normalmente, mas quando chega na data comemorativa eu faço pronta entrega e simplesmente eu vendo tudo e muitas das vezes o faturamento dessa data está na pronta entrega. Então isso faz muito, muito sentido e é uma coisa para você se pensar.
já começa a planejar suas datas comemorativas com esse encaixe de pronta entrega. Já começa a ter uma logística para você ter produtos prontos, fáceis de montar e que realmente você consiga ajudar esse cliente que chega de última hora. Isso é uma dica que eu dou para vocês ficarem muito atentos e realmente levarem em consideração de que vocês vão estar servindo e salvando a data de muitas pessoas. A terceira dica para vocês é que a produção de conteúdo para confeitaria e ramo alimentício vai estar muito mais alta do que nunca. A gente consegue perceber que o TikTok já é a plataforma de busca mais acessada no Brasil e no mundo. Então as pessoas não estão mais indo no Google para saber sobre tais coisas, para saber o nome do estabelecimento, em que lugar fica, quais são as taxas de valores. Não, elas já vão no TikTok porque elas querem ver um review daquele lugar, daquele espaço que elas querem conhecer. Então, muitas das vezes a gente não vai mais procurar no Google, não vai mais entrar em contato com a empresa para saber sobre outras coisas. A gente vai no TikTok procurar sobre aquele estabelecimento para saber se é realmente bom para ir ou não. A gente está muito mais pautado nessa produção de conteúdo e nessa produção de conteúdo gerado pelo usuário, sabe? Então, as pessoas vão conhecer o seu estabelecimento, falam o que acharam, dão nota, falam sobre os produtos, os preços e vai ser muito mais atrativo para as pessoas irem conhecer. Agora imagina se essa produção é feita pelos donos do estabelecimento e pelas pessoas que fazem parte dia a dia daquele lugar. Por isso que a gente consegue ver muitas marcas grandes hoje em dia tendo rostos por trás. A gente consegue ver pessoas já tendo contratado influenciadores ou até mesmo a equipe de marketing em si daquela empresa já está envolvida no processo para trazer um conteúdo mais humanizado e realmente trazer uma produção de conteúdo que não seja mais somente um catálogo, um Instagram cheio de fotos e entre outras coisas. A gente já quer um conteúdo mais dinâmico, a gente já quer algo que seja realmente palpável e que a gente queira continuar acompanhando aquele lugar. Então hoje em dia a produção de conteúdo já está de uma forma muito diferente para o nosso ramo. A gente tem uma carta na manga de que a gente pode se utilizar do porn food, a gente pode realmente trazer e gerar desejo para as pessoas com o que a gente faz e a gente tem que aproveitar isso. Então, se a sua marca, se o seu produto, se o seu serviço ainda não está nas redes sociais, você está mega atrasada, porque realmente a vitrine das pessoas hoje em dia é a rede social. Muitas das vezes, antes dela aparecer no seu estabelecimento, antes dela te procurar na sua casa, ela vai procurar nas redes sociais. E é muito importante que você tenha uma presença ativa ali, realmente você esteja produzindo conteúdo que faça com que ela queira estar presente. Isso é muito importante e é algo que, se você ainda não faz, você precisa começar a fazer urgentemente. O nosso quarto ponto é o aumento significativo na procura de produtos naturais e veganos. E isso a gente consegue perceber muito sobre pesquisas que falam sobre alimentação saudável, que a gente está procurando coisas que venham a agredir menos o nosso organismo e as pessoas estão procurando muito mais por produtos saudáveis, por versões sem glúten, sem lactose, veganas, entre outras coisas. Talvez seja até por uma presença a mais de grãos, de coisas naturais em si, ou mesmo sem nada de açúcar, sem nada de doçura, como a gente está acostumado. Isso não significa que a gente vai perder toda a essência da confeitaria brasileira, né, que é aquela confeitaria de leite condensado, de doçura realmente de fato, mas a gente vai ter pessoas abrangendo muito mais essa questão do saudável, sabe? E se a sua confeitaria conseguir abraçar pelo menos uma gama dessa particularidade, seja um produto que seja zero lactose, ou um produto que seja zero açúcar, ou um produto que realmente traga uma variedade de grãos, sementes, cereais para dentro da tua produção, para dentro da composição dos seus produtos, a gente vai conseguir ver um público sendo mais atingido por isso. A gente consegue ver o crescimento, né, do público fitness, e se a gente conseguir agregar ao nosso produto, que já é um produto bom, que é um produto gostoso, chamativo, com essa pegada mais fitness, a gente vai conseguir atingir uma nova gama de clientes. E isso a gente precisa estudar, a gente precisa realmente ter uma produção separada, a gente sabe que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir produzir um produto zero lactose dentro de uma cozinha cheia de leite. Então a gente vai precisar realmente ter uma logística, ter uma produção de fato que seja eficaz para atender esse público, mas é algo a se pensar, é algo a se estudar para realmente, será que eu consigo terceirizar esse tipo de produto, já que eu não consigo fazer na minha produção em si? Será que eu consigo encontrar alguém que trabalhe com cookies, que trabalhe com um bolo de pote zero lactose, que trabalhe com tipos de cremes que sejam realmente bons e eu só pegue deles e revenda? Às vezes é um produto a se pensar, né? É um caso a se pensar realmente para que a gente consiga atender esse público em específico.
e consiga ver que às vezes não é nem assim, eu vou adaptar toda a minha produção para atender uma pessoa. Às vezes a gente tem famílias, né, que tem pessoas que são intolerantes à lactose e elas procuram lugares realmente que elas consigam pedir as sobremesas para elas, sobremesas normais, cheias de doce, cheia de lactose, de glúten, mas eles também querem um lugar que eles consigam incluir essa outra pessoa que não pode comer tais coisas. E aí, se você conseguir agregar isso dentro do teu estabelecimento, na tua confeitaria, você vai conseguir um público tanto que não pode comer, quanto aquele que quer incluir a pessoa que ela ama, que está na sua família nesse ambiente, nesse rolê social. Isso é muito importante porque já entra muito mais na questão de preferência mesmo, ou de saúde, mas é muito de círculo social. Porque algumas pessoas deixam de ir a tais lugares porque sabem que ali não tem opção pro amigo delas, pro irmão delas, pro pai delas. Então, se a gente conseguir agregar isso dentro do nosso trabalho, a gente vai conseguir atingir ambos os públicos. E acaba que a gente não sai perdendo. O quinto e último tópico vai continuar sendo criação de comunidade e como que a gente pode fazer isso no ramo da confeitaria em si. A gente tem a confeitaria e a gente com certeza vai ter clientes fiéis que amam o que você faz. Então, como que a gente pode fazer com que esses clientes se tornem uma comunidade engajada, um realmente grupo de fãs que te defendam e te sigam para onde você vai? Aqui a gente tem o costume de criar grupos no WhatsApp, linhas de transmissão mesmo, listas de transmissão, que a gente consiga estar enviando para eles coisas que são somente para eles, sabe? Uma comunidade, ela é conhecida por privilégios que só aquela pessoa tem. Então, se você tem a mesma condição para todo mundo, acaba que as pessoas não se sentem mais parte de algo seleto, algo de comunidade mesmo, que só eu tenho acesso àquilo ali. Mas você acaba se tornando só mais um. Então a comunidade em si é justamente você agregar e trazer para dentro do seu movimento coisas e benefícios que só aquela pessoa vai ter. Dentro da nossa confeitaria a gente consegue fazer isso tranquilamente. Uma coisa que eu faço muito é nos lançamentos de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, entre outras coisas, mas principalmente datas grandes, como Natal e Páscoa, que é quando a gente lança o nosso cardápio de encomendas. A gente lança primeiramente para as pessoas da comunidade, eles têm a chance de verem o cardápio primeiro do que todo mundo e fazerem as encomendas antes de todo mundo. Além de os 10 primeiros que encomendarem vão ganhar um presente exclusivo feito para eles. Coisas que somente quem está na comunidade pode ganhar e pode ter como um privilégio. E essa comunidade pode estar tanto no WhatsApp, tanto no Instagram, ou um Instagram fechado somente para a comunidade, algo que está se instalando muito agora, né, com os dailies. A gente tem pessoas, né, que estão abrindo Instagrams que são só para um grupo seleto, e isso dá muito certo. E além dessas comunidades online, com grupos, com dailies, que são somente para um grupo seleto, hoje em dia a gente vê comunidades que se reúnem de forma física mesmo, de forma presencial, trazendo essa comunidade para fora para que elas possam experienciar coisas novas ou até mesmo degustações de novos produtos em formato de eventos, em formato de aulas de yoga, aula de pilates, um evento realmente que seja presencial, físico, para que as pessoas possam conhecer umas às outras e mais uma vez se sentirem pertencentes, porque a partir do momento que você tem um grupo que se reúne somente ali, aquelas pessoas, as pessoas que olham de fora pensam, eu também quero fazer parte disso, porque de forma psicológica a gente quer muito saber o que a outra pessoa está fazendo, por que ela está ali e eu não estou. Isso é um efeito manada muito poderoso, porque dentro da nossa psique a gente quer realmente saber o porquê que a outra pessoa está fazendo aquilo e a gente tem a curiosidade de estar ali fazendo também. Então a gente trazer isso para o nosso negócio, para o nosso serviço é muito proveitoso, porque além da gente ter pessoas que estão na nossa comunidade, querem permanecer, ainda trazem outras pessoas também através da curiosidade. E isso é muito poderoso e é algo para se explorar dentro da confeitaria, porque hoje em dia a gente ainda não tem um movimento tão grande de confeiteiros que tenham essa comunidade assim tão exacerbada como a gente tem em outros ramos do empreendedorismo. Então, por que você não vai ser a primeira pessoa a fazer isso? Esses são os principais 5 tópicos que eu separei para vocês, com base em pesquisa, com base em estudo, com base em marketing realmente. Eu venho há 5 anos e meio trabalhando na confeitaria e empreendendo, né, durante todo esse processo, então eu consigo perceber movimentos que estão aparecendo, movimentos que já se foram e movimentos que estão começando a nascer. Então a gente consegue perceber muitas coisas que estão realmente chegando,
chegando para ficar e eu quero muito falar para vocês, eu quero de alguma forma, né, poder servi-los com o que eu sei e através desses vídeos, através dos nossos conteúdos, é a forma que eu encontrei para isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal que toda semana a gente vai ter conteúdos como esse, além de acompanhar a gente em outras redes sociais, onde a gente fala sobre diversos outros assuntos e outros formatos. Um beijo e até depois!